amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Desfrute de Apocalipse. Essa é a mensagem número 74, desde que nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e como nós estamos desfrutando da igreja em Laodiceia, essa é a mensagem número 6 da igreja em Laodiceia. O título dessa mensagem de hoje é Cego e Nu. E nós vamos compartilhar um pouquinho, desfrutar um pouquinho que o Senhor tem para nos dizer sobre essa questão de ser cego e ser nu. Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor não nos permita, por nos amar, estarmos cegos e estarmos nus diante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos sustente na sua misericórdia, no seu grande amor por nós, não é? Então vamos lá. Nós estamos desfrutando Apocalipse capítulo 3, na igreja de Laodiceia. E semana passada nós falamos do versículo 17, vocês se recordam? Fala assim: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Infeliz nós falamos, a palavra infeliz, lembra, irmão? Se recorda da mensagem passada? A palavra infeliz no grego é a palavra, me perdoem, estou falando como está escrito no grego, não se sintam chocados por isso. A palavra infeliz é desgraçado, ou seja, sem graça, que não tem graça, que não desfruta da graça. Sim, ou como em algumas Bíblias colocam, né, desventurado, né? Sim, é verdade. Porém, a palavra mais correta realmente é desgraçado, ou seja, sem a graça. Essa palavra desgraçado foi utilizada de forma equivocada pelo mundo, né, como palavrão. Mas, na verdade, o que quer dizer é simplesmente pessoas que não estão desfrutando da graça. Não estão, vocês vão entender daqui a pouquinho, né? O entendimento perfeito dessa palavra. Não estão realmente pagando o preço pela graça. Mas como assim, irmão Gustavo? Não é de graça? Se era de graça, como você pode falar que tem que pagar um preço pela graça? Daqui a pouco nós vamos entender. Quando nós não pagamos o preço pela graça, ou seja, quando nós não pagamos um preço pelo Senhor, pelas coisas maravilhosas do Senhor, o resultado é que nós nos tornamos pessoas desgraçadas, ou seja, sem a graça, desprovidos da graça, insuficientes na graça, vazios da graça, pobres da graça, miseráveis na graça. E, obviamente, o resultado de tudo isso é, agora eu vou usar a palavra que está no português aqui, infeliz. Realmente, amados irmãos, se nós não nos pagarmos o preço pela graça, irmão, nós seremos crentes infelizes. Infelizes, tá? Miseráveis. Então, o que fala? Sim, tu és infeliz, sim, miserável. Estou lendo o versículo. Pobre, cego e nu. Vocês se recordam, né? Quando eu falei essa palavra infeliz, é a mesma palavra no grego, que eu falei desgraçado, desventurado, é a mesma palavra no grego que Paulo usou em Romanos 7, quando ele falou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quando ele falou assim, desventurado, quer dizer, desgraçado, homem que sou, sem graça, infeliz, cheio de conflito, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós passamos a ter uma vida de conflito espiritual. Ou seja, é como se nós tivéssemos tudo e, ao mesmo tempo, fôssemos totalmente pobres. Nós falamos para os irmãos, né? Estou só recapitulando rápido, da síndrome do menino rico. Você acha que tem tudo, mas na verdade não tem nada, né? O que é que a igreja, o que o senhor disse aqui para a igreja em Laodiceia? Aqui é importante, irmãos, nós nunca perdemos de foco, não podemos perder de foco que o senhor aqui está se referindo à igreja coletiva, tá? Não é a um indivíduo, não é uma pessoa, é uma situação tão grave que uma igreja inteira estava nessa situação, inteira é modo de falar, quase inteira, né? E sempre há os vencedores, sempre há aqueles que saem dessa condição. Mas a situação era coletiva. É claro que quando nós aqui desfrutamos, junto com os irmãos,
Nós aplicamos isso, nós estamos aplicando para os irmãos, né? E quando nós aplicamos, aplicamos de forma individual, porque nós não podemos aplicar de forma coletiva também, porque como vamos viver de forma coletiva se não vivemos individualmente inicialmente? Mas a questão aqui é coletiva. Então, a igreja em Laodiceia, qual era o problema da igreja em Laodiceia? É que ela se achava muito rica. Ela se achava rica, ela falava assim no início do versículo 17: Pois dizes, quem falava que estou rica e abastada, não era o Senhor. Não era o Senhor que disse para ela que ela estava rica e abastada. Foi ela que disse de si própria. E nós falamos isso também, abrindo um parênteses aqui, falamos muito sobre a questão da gravidade que é falar de si próprio, falar de si mesmo. Falamos muito sobre isso, irmãos. Nunca devemos dizer nada de nós mesmos. Eu não vou voltar a todo esse assunto, porque todas as mensagens passadas foram faladas sobre isso. Mas ela falou assim: Tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ou seja, ela se achava rica demais. Agora, vamos entender. De fato, ela era rica? Se ela era rica de quê? Ela se achava rica, mas o Senhor disse que ela era pobre. Então, se alguém é rico, deve ter alguma riqueza para se orgulhar. Você não pode se orgulhar do nada. Ah, eu sou rico. Aí você tem uma latinha de ervilha. Não. Então, alguém, quando ela se orgulhava, ela tinha algo realmente. Só que o que ela tinha, aos olhos dela, era riquezas, mas aos olhos do Senhor era pobreza. Então vamos entender o que que ela tinha que ela se orgulhava. E o que que o Senhor olhava para ela em relação ao que ela tinha e que o Senhor considerava isso como pobreza. Ela considerava como riqueza. Ou seja, isso já nos mostra de cara, amados irmãos, que a igreja em Laodiceia, ela tinha uma visão deturpada totalmente como o Senhor via as coisas espirituais. A maneira como que ela via era riqueza, a maneira que o Senhor via era pobreza. A maneira que ela via as coisas é de achando que tinha muita visão espiritual. E a maneira como o Senhor olhava para ela é que ela era cega. A maneira como ela via as coisas é que ela estava cheio de de vestimentas. Mas a maneira que o Senhor olhava para ela, ela estava nu. Então, que contradição! Como pode ter uma visão, uma situação e uma percepção tão diferente da maneira como o Senhor vê as coisas? Ela estava totalmente em rota de oposta ao Senhor. Ela via de uma maneira, ela sentia de uma maneira, ela achava de uma maneira e o Senhor de outra. Irmãos, é a igreja! Como pode a igreja ter um sentimento tão oposto ao que o próprio Senhor sente? A igreja tem que ser de Deus. Isso é a questão tão grave do orgulho espiritual. O que ele produz em nós. Mas vamos voltar, não é? O que que ela se achava rica? Ela achava rica de doutrinas. Então, o que que ela achava? Sou rica, não preciso mais de coisa alguma. Ela é rica de conhecimento bíblico, de doutrinas. A igreja de Laodiceia achava que só ela conhecia a Bíblia inteira, que não precisava que ninguém ensinasse nada para ela. Eu não preciso de mais nada, eu conheço tudo. Ninguém conhece como eu conheço a Bíblia. O nosso grupo conhece demais a palavra de Deus. E é tão absurdo isso que por isso que uma das características de Laodiceia é o seguinte: vou explicar bem claro para os irmãos, vou ser bem honesto e sincero. Uma das características de Laodiceia é o seguinte: não leia livro de nenhum outro irmão, não ouça a palavra de nenhum outro irmão, porque só ouça o que nós falamos, porque aqui nós temos tudo. Nós não precisamos de nada de ninguém. Não perca tempo ouvindo mensagens de outras pessoas. Isso é a característica de Laodiceia. O Senhor só fala por meio de nós. Isso é a característica de Laodiceia. Isso é a característica de orgulho. Como se o Senhor não usasse todos os seus filhos, não é? Agora, amados irmãos, qual é o problema da doutrina? Qual é o problema do ensinamento? A palavra doutrina e ensinamento, ela em si é algo ruim? Claro que não.
ensinamento, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer as verdades da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia. Verdades, ensinamentos, doutrinas, são tudo a mesma coisa. Nós precisamos conhecer tudo isso, as verdades da Bíblia, ensinamentos da Bíblia, as doutrinas da Bíblia? Claro que sim. O grande problema, irmãos, que todos nós precisamos aprender, e Laodiceia é um exemplo para nos ensinar, e que nessas mensagens o Senhor tem misericórdia de nós, começando por mim, para que a gente não caia nesse erro, é de achar, irmãos, que porque nós conhecemos a palavra de Deus, não precisamos de mais nada. Irmãos, isso não é verdade. Sabe qual é qual é o caminho que a verdade, a palavra de Deus faz, produz no homem? O caminho que a verdade produz no homem é assim. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, simplesmente conhecemos, entendemos, entender pela nossa mente. Isso nos dá uma alegria inicial, nos dá um pico de alegria inicial. Fala, puxa, que maravilha! Agora eu entendi. Que tremenda essa palavra! Que maravilhoso! Senhor, como é maravilhoso! Isso é bom, é bom. Ou seja, quando nós conhecemos inicialmente a palavra, nos faz feliz, sim, mexe com o nosso ser, mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa mente, mexe com o nosso coração. A palavra de Deus tem esse poder, isso é maravilhoso. Porém, a intenção de Deus nunca foi que a palavra de Deus parasse aí. Se ela simplesmente é entendida pela mente humana, ela é entendida por nós, isso só, se parar por aí, isso vai nos fazer nos tornar pessoas orgulhosas. Porque nós vamos achar que nós já temos tudo, nós vamos achar que estamos ricos, nós vamos achar que já temos toda a experiência, vamos achar que só porque nós conhecemos está tudo bem, e não é verdade, irmãos. Só o conhecer a palavra de Deus, que começa por aí, é importante conhecer, claro que é importante, irmãos, mas se parar por aí, vai nos tornar uma Laodiceia orgulhosa. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus é o caminho que ela produz no homem, nós vamos ver aqui hoje. O caminho que a palavra de Deus produz no homem, ela tem que passar da nossa mente, ela tem que penetrar no nosso coração. Ela tem que penetrar profundo no nosso ser. Ela tem que ir lá nas profundezas do nosso ser e ela tem que produzir em nós algo tão rico, profundo, que aí chama-se experiência com o Senhor. Ela tem que passar pela prova da fé. Ela tem que passar pela prova do fogo. Ela tem que passar pela prova de ser queimado. Ela tem que passar pela prova das experiências, dos sofrimentos. Quando ela passa por isso e ela é constituída no nosso ser, vira a nossa experiência, aí sim ela vai para o segundo pico de alegria, mais alto que o primeiro. Aí sim nós nos tornamos realmente, verdadeiramente possuidores dessa verdade, ela passa a ser nossa realmente. Enquanto a palavra não penetrar no nosso ser, ela entrou só 50% do caminho dela. Ela não fez o caminho todo ainda. Ela não vai produzir nada em nós, a não ser o orgulho. Por isso, irmão, nós precisamos ter a experiência profunda com essa palavra. Precisa tornar essa nossa prática, a nossa vida. Uma palavra que é toda a nossa vida, ela nunca nos orgulharia. Pelo contrário, ela nos humilharia em muito. Quando nós temos a experiência com a palavra, nós vamos aos pés do Senhor. Só que entre o primeiro pico de alegria que nós temos ao conhecer a palavra, inicialmente, como entendemos na mente, e o segundo pico de alegria, que é muito maior do que o primeiro, que é quando nós temos a experiência, há um vale monstruoso entre os dois picos, entre essas duas montanhas. Ao conhecer a palavra, você vai lá em cima de alegria, uma montanha, puf, de alegria. Aí, de repente, você está lá em cima, você está achando que só porque você conheceu, eu conheci, nós já temos tudo, já estamos ricos, abastados. De repente, o Senhor traz a experiência. Aí a gente vai lá para baixo, vai para o vale. Puf! Passa pelo sofrimento, passa pelo vale, pela dificuldade, passa pela caverna, parece que está tudo escuro. Senhor, parece aquela palavra que eu conheci, Senhor, parece que agora não está adiantando nada. Senhor, eu estou com muito sofrimento, Senhor, não é possível. Senhor, por que está acontecendo? É o Senhor realmente nos tirando só da experiência mental do conhecimento e nos levando agora até a experiência real da prática. Para isso, tem que passar pelo vale do sofrimento, pelo vale do fogo, pela aprovação. Ao passar pelo vale da aprovação, aí sim, quando nós passamos do outro lado, nós vamos lá em cima, o pico puff, mais alto ainda da alegria. Aí sim, nós somos verdadeiramente ricos. Por exemplo,
Nós descobrimos na palavra de Deus, por exemplo, que nós precisamos, que um dos frutos do Espírito é a paciência, por exemplo. Aí você fala assim, poxa, Senhor, eu quero ser uma pessoa paciente. Aí, de repente, quando você acaba de desfrutar da paciência, o Senhor manda um monte de situação para tirar sua paciência. Ele manda provação uma atrás da outra. Pá, 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 pá. Fala, não é possível, Senhor. Aí quando você manda as provações, aí você vê cada vez mais que você não é nada paciente. Aí que, Senhor, aquela palavra que eu recebi de amar e amar minha esposa, eu só brigo com ela, o que está acontecendo? E tal. O que é isso? É o Senhor te levando lá para a caverna, lá para a experiência de fogo, para que de fato você possa ter a experiência real, verdadeira, da verdadeira paciência que é Cristo. Aí lá quando você passa para a experiência lá em cima, puxa, sai do outro lado. Então, esse processo, irmãos, exige um preço a pagar. É o preço da experiência. É o preço de comprar a graça. É o preço de pagar pela graça. É o preço da graça. Engraçado, né? Vocês devem, imagina, eu não vejo o rosto de vocês, vocês devem estar rindo de mim. O preço da graça. Mas de graça, como é que tem preço? Irmãos, existe o preço, assim. Para nós sermos, é de graça, mas tem um preço, é o preço da busca, é o preço do desespero, é o preço da experiência. Laodiceia, ela achava que ela tinha as verdades, a palavra de Deus, só porque ela conhecia. Mas, de fato, ela era pobre. O senhor olhava para lá e falava assim: vocês têm muito conhecimento bíblico, mas vocês não têm experiência nenhuma daquilo que vocês conhecem. Vocês falam muito disso, mas vocês não vivem isso. Vocês acham que vocês ganharam porque vocês ouviram de alguém que ensinou para vocês, mas vocês não pagaram o preço para ver por vocês mesmos. Irmãos, uma das coisas mais perigosas que, na época, por exemplo, Mark Lloyd Jones foi um grande servo de Deus que viveu na Inglaterra, o famoso doutor Lloyd Jones, que era o cardiologista da rainha, e depois ele abandonou tudo para seguir o Senhor. Lloyd Jones, já na época dele, né, ele dormiu no Senhor na década de 80, e ele falava algo que é uma coisa mais perigosa que ele percebia na época dele, era que a transmissão de pensamento, de doutrina entre uma pessoa e outra sem ter experiência. O que as pessoas ganhavam era simplesmente transmissão de doutrina entre uma pessoa e outra. A pessoa ganha, ganhei! Aí ela vai e passa para o outro. Aí o outro, ganhei! Ela passa para o outro, ganhei! Mas ninguém ganhou nada. O que os homens passaram a ter foi entendimento aqui. É só transmissão de verdade de uma mente para outra. Mas ninguém estava disposto a pagar o preço, a viver, a ter a experiência. Se nós simplesmente ouvirmos dos outros e nós não tivermos nós mesmos o preço a se ter pago, nós não ganhamos nada. Só entendemos com a mente. Que é o início de todo o processo, mas não pode parar por aí. Nada é tão perigoso como aquela história. O irmão fala assim, né? Ai, nós temos essa tal verdade sobre tal coisa. Aí você pergunta assim, mas quem é que te fala, quem te falou isso? O fulano de tal que me falou. Foi uma mensagem que ele ouviu, que eu ouvi, que eu ganhei. Não, mas você ouviu do irmão. Que bom, mas você viu com seus próprios olhos? Você pagou o preço de ir até o Senhor? A sua experiência, a experiência do irmão? Irmãos, ninguém pode ver com os olhos dos outros. Ninguém pode comprar com o dinheiro dos outros. Espiritualmente, não. Ninguém pode ter a experiência pela experiência dos outros. Ninguém pode se tornar-se rico pelas riquezas dos outros. Irmão, nós precisamos pagar o preço. Eu tenho certeza que os irmãos vão entender daqui a pouquinho com mais detalhe o que eu estou querendo dizer. Mas esse era o problema de Laodiceia. Ela se achava rica, mas ela não tinha experiência. Ela falava que era rica abastada, mas ela falou assim: não, você acha que tem muita graça, está cheio da graça, mas na verdade você não está cheio da graça, não, você está cheio da desgraça, ou seja, você é infeliz.
Você está vazia, desprovida da graça. Você é miserável. Você é pobre. Você não é rica como está pensando. Você está cega e você está nu. Nada é tão perigoso quanto nós só conhecemos a palavra na nossa mente. Se nós não, de forma desesperada, buscarmos a experiência diante do Senhor, irmãos e irmãs, isso vai produzir em nós cegueira e nudez diante de Deus. Uma pessoa que só conhece na mente a palavra, mais uma vez, repito, esse é o início de tudo, mas se parar só aí, não tem nada em conhecer. O problema é só parar no conhecer. Mas se nós pararmos só aí, isso vai levar, em vez de nos levar a um acréscimo de revelação do Espírito, vai nos levar a cada vez mais perder a revelação do Espírito. Em vez de nos dar visão espiritual, vai nos levar a estar cegos espiritualmente. Vai causar cegueira, véu, um véu muito grande nos nossos olhos. Porque nós vamos achar que nós temos o que nós não temos. A igreja na Odisseia, por exemplo, ela se achava que ela tinha muita visão. Por isso ela falou assim: você está cego, você não está cheio de visão, não. Ela falava assim: nós temos a visão da igreja. Ah, nós temos a visão de Cristo. Ah, nós temos a visão do ego. Nós temos a visão da consagração. Nós temos a visão da restauração. Nós temos a visão. E o Senhor fala assim para ela assim: você está cega. Por exemplo, se nós temos a visão de Cristo, irmãos, puxa, imagina, se nós temos a visão de Cristo, como seria nosso viver? De Laodiceia? Se nós temos a visão da igreja, como é que a igreja é para nós, irmãos? A visão da igreja, só para ilustrar os que estão me entendendo aqui, talvez nem todos entendam, mas os que estão entendendo aqui, deixa eu dizer para você, a visão da igreja, ela faz com que nós sejamos cada vez mais inclusivistas, de incluir, e não exclusivistas, de excluir. A visão da igreja produz unidade, produz inclusão e nunca exclusão. Nunca a visão da igreja vai fazer com que você passe limpa na igreja, manda irmãos embora, destitui irmãos. Nunca a visão da igreja faria um negócio desse. Nunca a visão da igreja faria com que você fale assim, ó, os que não concordam comigo somem. Nunca faria um negócio desse. A visão da igreja produz inclusão. O partir do pão que nós partimos é do tamanho da cidade qual nós reunimos. Inclui todos os filhos de Deus que se reúnem na cidade onde nós estamos. Isso é a visão da igreja. Uma igreja é uma cidade. Que o Senhor ama a igreja, inclui todos os filhos, não importa onde eles estejam. Não importa se eles concordam conosco ou não. Não importa se eles pensam o mesmo que nós pensamos ou não. Eles fazem parte desse único pão. Eles fazem parte da única igreja que tem em cada cidade. Eles são a igreja daquela cidade. Quantos irmãos não se reúnem conosco e não creem no que nós cremos? Não têm os mesmos pensamentos e por isso deixam de ser a igreja daquela cidade? Absolutamente que não. Isso é a visão da igreja, a visão da inclusão. Aí Laodiceia fala, nós temos a da igreja, mas ela é totalmente exclusivista. Ela fala assim, nós temos a visão do ego, mas não nega o ego. Pelo contrário, exercita o ego. Gosta de ser exaltada. Gosta de que batam palma para ela. Nós temos a visão da consagração, mas cadê a consagração? Se olha na prática, cadê a consagração dos irmãos? De fato são consagrados? Nós temos a visão do mundo, mas eles estão buscando as coisas do mundo, misturado com as coisas do mundo. Quantas visões a igreja na Odisseia fala que tem? Na verdade, eu falo assim: vocês se acham que tem muita visão espiritual, né? Vocês são cegos. Irmãos, vamos falar um pouco. Eu falei um pouco das riquezas para os irmãos. Quando nós caímos para o versículo 18, daqui a pouquinho nós vamos. Eu digo cair, quer dizer ir para o versículo 18, né? Ir para o próximo versículo.
né, falando corretamente, quando nós passamos para o próximo versículo 18, nós vamos entender daqui a pouquinho mais detalhe o que eu estou querendo dizer. Não é até agora, eu só dei uma introdução para os irmãos, né? É para tentar explicar para os irmãos o que é o versículo 18. Mas vamos tocar nessa questão primeiro, já falando para os irmãos o que é ser rico e o que é ser pobre aos olhos do Senhor. E o que é ter visão espiritual e o que é ser cego. E o que é ser nu e o que é estar vestido. A igreja, por exemplo, vamos falar um pouquinho de nu aqui, né? A igreja em Laodiceia, ela se achava que tinha uma conduta espiritual. Vocês se recordam, né, que as vestimentas, porque nu é o contrário de estar vestido. Então, vestir tem vestimenta, né? Nós falamos de mensagens já em Apocalipse, quando nós estávamos lá na igreja em Sardes, nas mensagens da igreja de Sardes. Se você não ouviu, meu amado irmão e irmã, ouçam as mensagens em Sardes, estão todos no YouTube, você pode ouvir. Mas quando nós estávamos lá em Sardes, nós falamos, explicamos muito bem a questão das vestes, né? Lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 4, fala assim, ó. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. Então, nós falando da questão das vestimentas brancas. E aqui, em Laodiceia, aparece de novo isso. E aí, nós explicamos a diferença, o que quer dizer essas vestimentas, né? Nós explicamos para os irmãos. Mas vou explicar para os irmãos de novo. Todo cristão deve ter duas vestes. A primeira veste espiritual é a veste que nós ganhamos ao crer no Senhor. Foi a veste que a justiça de Cristo, que o Senhor nos pagou o preço no nosso lugar. Ele pagou o preço na cruz, ele perdoou nossos pecados, o Senhor nos justificou. E isso foi de graça. Ninguém poderia comprar isso. Isso é totalmente pela graça. Isso é aquela vestimenta que o filho pródigo, lá em Lucas 15, o pai colocou nele quando ele voltou, o pai vestiu ele, tirou as vestes sujas do mundo e colocou aquela primeira veste. Isso é a justificação em Cristo, quando o Senhor nos justificou do nosso pecado. E essa é absolutamente de graça, é somente pela questão de aceitar o que o Senhor fez, crer, usar a fé. Essa é a primeira veste. Porém, essa é a veste diante do Pai, que o Pai deu. É a veste diante do Pai. Ou seja, quando o Pai olha para nós, ele vê o sacrifício de Cristo na nossa vida, tá? Mas existe uma segunda veste. Essa segunda veste é a veste de Cristo, do Filho. Ou seja, é a veste que nós precisamos pagar o preço para ter. Ela é de graça, ainda é de graça no seguinte sentido, porque depende do que o Senhor, da graça do Senhor, depende do que o Senhor faz em nós. Mas depende do nosso preço de cooperar com o Senhor. É de graça, tudo é pela graça na vida cristã. Desde o momento que nós cremos até a eternidade, tudo será pela graça. Mas na questão da segunda veste, há um preço a se pagar. O preço pela graça, ou seja, de buscar o Senhor, de ter experiência, de querer Cristo, que o Senhor nos revista com as vestiduras brancas. Essas vestiduras brancas são os atos de justiça dos santos, tá? Que ali Apocalipse 19 fala que é nós bordarmos a veste da noiva. Essa é uma vestidura para nós estarmos diante do Filho, tá? A primeira veste é para estarmos diante do Pai. A segunda veste é para estarmos diante do Filho nas bodas do Cordeiro, que é o noivo. O noivo olhar para a noiva e ver que nós somos vestidos. Isso são as vestiduras brancas. Mas essa vestidura branca, ela precisa ser de graça no sentido que é a graça que produz isso em nós, é Cristo que produz isso em nós. Mas, por outro lado, depende de um preço a se pagar, é o preço de querer ter experiências com o Senhor, de querer transformar as verdades que nós ouvimos na mente, na nossa experiência, de passar pelo fogo da experiência. O fogo, ter experiência com a palavra de Deus, não só conhecer, viver ela. Isso são as segundas vestes. É a veste diante do filho, do noivo, tá? Então, Laodiceia se achava que estava muito bem vestida. Ela achava que só porque ela conhecia a palavra de Deus, ela achava que ela tinha tinha muita experiência com o Senhor. Ou seja, o conhecimento enganou ela, achando que só porque ela conhecia, ela tinha experiência do que ela conhecia. Mas não tinha. Ou seja, que ela tinha uma conduta adequada, ela vivia de acordo com as verdades que ela ouviu. A segunda veste
é o nosso viver também. É vivermos o que nós aprendemos, é viver o que nós cremos, viver o que nós aprendemos das verdades, até as verdades vividas em nós, em experiência. Então, é a nossa conduta diária, é nosso andar diário, andar de acordo com o que nós aprendemos e ganhamos. Ou seja, pagar o preço para estar no espírito. Então, ela achava que só porque ela conheceu, ela estava vestida com a segunda veste, que ela tinha uma conduta muito adequada, que ela vivia Cristo, que ela tinha uma experiência com o Senhor. Na verdade, estava dizendo assim: você está nu, você não tem nada disso, está se enganando. Ou seja, ela se achava rica, mas aos olhos do Senhor, o Senhor conseguia ver a pobreza dela. Ela se achava aos seus próprios olhos cheia de visão espiritual, mas aos olhos do Senhor, ela estava vendada com cegueira. Ela se achava aos seus próprios olhos cheia de vestiduras, de experiência com o Senhor, só porque ela conhecia, se enganava, e o Senhor conseguia, aos olhos do Senhor, isso aos olhos dela, mas aos olhos do Senhor, o Senhor conseguia ver, atravessar toda essa falsidade e ver a nudez dela. Isso quer dizer, irmãos, que aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor são como fogo. Vocês se recordam disso? Como os olhos do Senhor são como fogo, atravessam toda essa camada falsa que nós podemos criar para nós mesmos. Essas falsas riquezas, aos olhos de fogo do Senhor, queimam tudo. Essas falsas visões, de que eu tenho visão disso, visão daquilo, outro, tal, mas não é verdade, o Senhor queima com seus olhos. Essas falsas vestiduras são queimadas com os olhos do Senhor e mostrando toda nudez. Lembram lá de Apocalipse capítulo 1, versículo 14? Vamos ler lá? Fala assim, a sua cabeça, aqui é João descrevendo o Senhor Jesus, né? É a descrição do Cristo glorioso. Quem é nosso Senhor? Vamos ver como ele é, como são os olhos dele. Apocalipse capítulo 1, versículo 14 fala assim, a sua cabeça, a cabeça do Senhor, e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos do Senhor como chama de fogo. O que quer dizer como chama de fogo? Que queima tudo, atravessa qualquer falsidade que nós possamos ter. Olha o 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O rosto dele brilha como fogo, o sol, que é fogo puro. Aí o que aconteceu com João? Quando vi, versículo 17, quando vi, caí a seus pés como um morto. Ninguém consegue ficar, entre aspas, vivo diante desse Senhor maravilhoso. Ou seja, diante de um rosto de fogo, tudo que nós, em nós, diante de olhos de fogo e rostos de fogo do Senhor, tudo que nós não for realmente verdadeiro é exposto. Então, vamos ver essa questão, inicialmente aqui, da importância da visão espiritual. E eu quero, antes de entrar nisso, mas eu quero mais uma vez, eu falei essa mensagem retrasada, né? O grande problema da igreja de Laodiceia é que ela se achava tanto e ela estava tão cega, obcecada, cheia de obsessão espiritual, que é um pecado grave, que ela não conseguia ver a sua miserável condição. Ela se achava o máximo, mas ela estava numa situação tão deplorável, mas ela não conseguia ver. Irmãos, que o Senhor nos livre disso. Quando nós estamos nessa situação, irmãos, de Laodiceia, deixa eu dizer algo para os irmãos. Todo mundo que é espiritual vê, menos nós. Todo mundo vê a situação, mas nós mesmos não. Os que são espirituais, eles veem tudo. E nós continuamos achando bons, cheios de visão espiritual, de vestiduras, de riquezas, mas aos olhos daqueles que vivem no espírito, estamos totalmente miseráveis, infelizes. Sabe, irmãos, isso é que nem. Desculpa a comparação, tá? Me perdoe, viu? Eu não reparo a minha comparação, não. Eu sou ruim de comparação. Não se escandalize, né? Mas é que nem a história do CC. Sabe a história do CC? Todo mundo sente seu cheiro de CC, só você não percebe que tá com CC.
Você acha que está perfumadíssimo, mas todo mundo está com olfato normal, não doente, percebe o cheiro horrível que nós estamos. Mas nós mesmos não percebemos que estamos com CC horrível, achando que está tudo bem. Mas onde passa aquele cheiro horrível, vai passando. Laodiceia, ela era exclusivista. Ela se achava a melhor de todas. Nada, me perdoe, pede tanto quanto o exclusivismo. É deplorável, é o pior CC que você possa ter espiritual. Todos percebem, menos ela própria. Mas vamos voltar. Qual a importância da visão espiritual? Vamos ver o Salmo, Salmo 119. Abram comigo. Vamos ler os versículos. Salmo 119, versículo 18. Fala assim. Desvenda, olha que o Davi falou, né? Salmista. Famoso Salmo 119, né? Olha que ele fala: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Davi falando isso? Davi? É como Davi está falando assim, Senhor, por mais que eu acho que eu te amo, Senhor, eu estou vendado, tem um véu nos meus olhos, me cegando. Desvenda, é tirar a venda, o véu, sabe? Aquele que amarra nos olhos. Senhor, tira as vendas dos meus olhos para que eu possa ver, contemplar tanto que a sua lei é maravilhosa. Amados irmãos, isso que Davi está querendo dizer aqui? Que existe uma realidade espiritual da lei que só o Senhor pode nos mostrar. Só o Senhor pode tirar essa venda. Que se nós não formos desvendados pelo Senhor, nós não vamos conseguir perceber tanto que a lei de Deus, que a sua palavra é maravilhosa. E olha quem está falando aqui é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, nós precisamos ter este tipo de oração, Senhor. Tira os véus dos meus olhos, para que eu possa realmente ver a verdade da tua palavra como ela de fato é, como o Senhor a vê. Eu não quero ver diferente do que eu estou vendo, achar que eu estou vendo uma coisa, eu estou vendo outra. Estou vendo riqueza onde o Senhor vê pobreza. Estou vendo visão espiritual onde o Senhor vê cegueira. Estou vendo vestiduras onde o Senhor vê nudez. Senhor, tira os véus dos meus olhos, deixa eu ver quanto a sua palavra é maravilhosa. Tenho certeza que na época de Davi, muitos homens desprezavam a lei de Deus. Mas Davi falava assim, muito, e quando digo muitos homens, eu estou me referindo a judeus, do povo de Deus. Não estou dizendo dos filisteus, outros povos, não. Dentro do próprio povo de Deus, dentro dos próprios judeus, israelitas, da época de Davi, dentro até profetas ali na época de Davi, quem sabe, imagino, não conseguiu ver as maravilhas da lei. Por isso Davi falou assim, Senhor, nem eu consigo, tira os véus dos meus olhos, deixe-me ter visão espiritual. Vamos para 2 Coríntios. Então vamos para o livro de Atos. Atos. Vamos na sequência bíblica, né? Aliás, antes de Atos, vamos ler ainda o Velho Testamento, vamos ler Provérbios. Mas eu peguei só, por causa do tempo, peguei só alguns versículos, poucos versículos dessa vez, tá? Não que haja poucos versículos. Esse tema é muito profundo na palavra de Deus. Mas nosso tempo não ia permitir. Então, eu queria ler como os Provérbios, capítulo 3, tá? Vamos ler Provérbios, acharam? Antes de Salmos, né? Quer dizer, perdão, depois de Salmos, desculpe. Depois de Salmos, Provérbios, capítulo 3. Fala assim, no versículo 5. Acharam? Vou ler para os irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes é desvios, no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus
caminhos e ele te endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio, versículo 7, aos teus próprios olhos. Isso é Laodiceia. Teme ao Senhor e aparte do mal, e será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aqui, quando fala no versículo 5, não te estribes, não te desvies, estribes no teu próprio entendimento, não é entendimento contrário do que a palavra de Deus fala, não é entendimento que, um entendimento que eu tenho das coisas, não. O que Provérbios está falando é que muitas vezes, ao conhecer a palavra do Senhor, nós achamos que essa palavra já é nossa. E aí passa a ser o nosso próprio entendimento. E aí começamos a confiar na palavra do Senhor, entre aspas, sem confiar no próprio Senhor. Irmão, você entendendo? Nós precisamos, não é no próprio entendimento, é no que você entende da palavra de Deus. É como você fala assim, ó, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento da palavra de Deus. Não ache que você sabe tudo. Não ache que você sabe realmente. Confie no Senhor. Coloque tudo que você conhece da palavra de Deus diante do próprio Senhor. Fala, Senhor, isso que tu me mostraste, que eu tenho entendido até hoje, é assim mesmo? Senhor, realmente é isso? É a verdade? Realmente, Senhor, é isso que está acontecendo? Senhor, me mostra, abre meus olhos, eu confio em Ti, nem mesmo naquilo que eu aprendi de Ti. Eu quero confiar em Ti. Porque eu posso ter aprendido algo de Ti achando que aquilo é suficiente, mas, Senhor, eu quero ter uma experiência viva contigo. Claro, nós nunca vamos ter uma experiência fora o que a Bíblia nos ensinou, tem que ser o que a Bíblia nos ensinou, mas não podemos ter uma experiência, achar que porque conhece a palavra, podemos não confiar no Senhor mais. Se fizermos isso, irmão, nós caímos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é a tentação do inimigo. Foi isso que a serpente falou para Eva lá em Gênesis capítulo 3. Falou assim: não, você pode comer da árvore do bem e do mal, sim. Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai conhecer como Deus. Você é conhecedor do bem e do mal como Deus, mas sem Deus, sem dependência. Conhece o bem e o mal, mas sem depender de Deus. E isso é desviar-se no seu próprio entendimento da palavra de Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ah, eu sou muito rico e abastado. Eu tenho visão espiritual. Eu vejo tudo. Eu tenho a visão da igreja, a visão de Cristo, a visão de tal, a visão de tal. Nós temos a visão. Teme ao Senhor. A parte do mal. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer em todos os teus caminhos é depender do Senhor, ter experiência, pagar o preço pela graça. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos lá para Atos 26. Quando Paulo, Atos 26, fala assim, ó. Quando Paulo, aqui conta a conversão de Paulo. A vida de Paulo, Saulo para Paulo, nos dá uma grande lição. Saulo conhecia muito a palavra de Deus. Saulo conhecia toda a lei profundamente. Mas ele pegou toda essa lei para ir contra o próprio Senhor. Toda a palavra de Deus para matar os cristãos. Essa lei que ele conhecia, essa palavra que ele conhecia, dava ódio nele contra os próprios filhos de Deus. Atos 9 fala que ele respirava ameaças. A respiração de Saulo era de ameaças. Ele odiava os cristãos, baseado na palavra de Deus. Ele achava no seu próprio entendimento. Ele estava numa experiência, né? Não que Laodiceia era Laodiceia, né? Mas numa experiência como de Laodiceia, obcecado. E aí, o que aconteceu? Ele encontrou o Senhor. Amém. E aí, Paulo se transformou totalmente. Quer dizer, Saulo foi transformado totalmente numa nova pessoa. Ele virou Paulo. Aí em Atos 26 conta essa experiência de novo, né? Veja como o verdadeiro conhecimento transforma a pessoa de Saulo, que quer dizer o grande, em Paulo, que quer dizer o pequeno.
Por isso que eu falo, irmãos, quando nós temos a experiência com o Senhor realmente, como pagamos o preço, isso nunca vai nos orgulhar, nos fazer tornar Saulo grande. Vai nos fazer tornar Paulo pequeno. Sempre vai nos levar, a verdadeira experiência de ver o Senhor, foi o que aconteceu com ele. Antes de ver o Senhor, ele era um Saulo. Depois que ele viu o Senhor, depois que ele viu Cristo e a igreja, ele já não era um Saulo mais. Agora ele era um Paulo pequeno. Ver o Senhor, ver a verdadeira visão espiritual. O que que Saulo viu em Atos 9? Ele viu, no caminho de Damasco, ele viu Cristo e a igreja. Essa visão verdadeira de Cristo e a igreja transforma todo o ser. Quebra todo o nosso orgulho. Quebra tudo que nós achamos e nos leva aos pés do Senhor. Por isso que quando ele viu o Senhor, ele ficou cego. Mas peraí, irmão Gustavo, você falou que quando veio o Senhor, ele ganha visão. Ele ficou cego. Cego de quê? Cego para tudo aquilo que ele conhecia antes. Mas depois que ele ficou cego para tudo que ele conhecia antes, Deus enviou um irmãozinho qualquer, chamado Ananias. Só aparece essa única vez na Bíblia. Digo qualquer, porque aparece a única vez na Bíblia, mas foi um grande servo de Deus, Ananias. Um grande servo de Deus. Quem dera se cada um de nós aqui fosse um Ananias. Tinha visão espiritual, sensibilidade, ouvir o Senhor. O Senhor falava diretamente com ele, ele tinha experiências vivas com o Senhor. Uma fé viva. Aí o Senhor manda o Ananias, que põe a mão sobre ele, sobre Paulo, sobre o Saulo, e aí cai suas escamas e ele passa a ter a verdadeira visão espiritual dele para frente. O mundo dele é outro mundo. Então, Atos 26, vamos ler para os irmãos, né? O versículo 19 fala assim. Vamos ler, vamos ler. Na verdade, vamos ler um pouquinho antes, né? Vamos ler versículo. Dá vontade de ler o capítulo inteiro, né? Vamos ler o capítulo inteiro, né? Vamos ver a experiência de Laodiceia aqui para a experiência de, de arrependimento, né? Vamos ler aqui, ó. Ah, 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, aqui Paulo descrevendo a vida dele. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ou seja, ele tinha um viver, Saulo tinha um viver que todo mundo conhecia. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Ou seja, desde o princípio, Saulo tinha, entre aspas, uma conduta impecável. Ou seja, ele achava que tinha muitas vestiduras, estava bem vestido. Vestiduras que eu falo assim, tinha uma conduta impecável, um procedimento impecável, né? E se assim quisessem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, a promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia. Só um pouquinho, irmãos. Aqui, olha, ele fala: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Dá a entender aqui que Paulo não está só falando do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus foi ressuscitado entre os mortos. Está falando do Senhor Jesus, sim, claro que está. Mas também dá a entender que Paulo está falando de si próprio também. Ou seja, que ele era uma pessoa e ele morreu, agora ele foi ressuscitado outra pessoa. E agora o que eles estavam vendo diante deles era uma outra pessoa. Quem está falando com o rei Agripa não era o mesmo Saulo de antes, era um outro Saulo, era o Paulo, era uma pessoa que passou pela morte e ressurreição. Ele era uma outra pessoa totalmente transformada. Está falando do Senhor dele. Na verdade, a mim me parecia, versículo 9, que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. A mim me parecia ter visão aos seus próprios olhos. E assim procedi, tinha um procedimento. Em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar.
e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Te pergunto, irmãos, isso aqui é uma pessoa feliz? Isso aqui é uma pessoa cheia da graça? Isso aqui é um infeliz, um miserável, um cego, um pobre, um nu, mas que se achava que estava rico e abastado. 12. Com estes intuitos, partia para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Irmãos, isso é maravilhoso. Não vou nem explicar. Como é que pode? Meio-dia. Meio-dia é a hora que o sol está mais forte. Você consegue olhar para o sol de meio-dia? Ninguém consegue. Mas a luz que brilhou para Saulo era mais forte que o próprio sol do meio-dia. É o Senhor que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Ah, essa é a voz que nós precisamos ouvir. Essa é a voz que nos livra do nosso orgulho. Essa é a voz que nos salva. Essa é a voz da experiência com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar com os aguilhões. Você está resistindo, Saulo. Está dando chute no aguilhão. Para de dar coice no aguilhão. Para de lutar contra mim. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu. Olha bem como é que Paulo não usa no momento nenhum a palavra Jesus. Aqui ele usa a palavra Senhor. Ele está tendo a experiência agora do verdadeiro Senhor da vida dele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Era Jesus, só que Saulo referia como Senhor. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Quando apareceu, irmãos, tira todo o véu, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Te aparecer ainda são as experiências que ele teria com o Senhor. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para que eu te envio? Para lhe abrir os olhos, uma importância da visão espiritual. Para abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando fala aqui, irmão, ó, para abrir os olhos e converter das trevas para a luz, aí fala das trevas para a luz, é a primeira coisa. Então, sai das trevas para a luz. Aí tem uma segunda coisa, ó. E da potestade de Satanás para Deus. O que é potestade? Potestade é autoridade. E sair da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus. Irmãos, enquanto nós estivermos nas trevas, nós estamos debaixo da potestade e autoridade de Satanás. Quando nós estamos na luz, saímos das trevas para a luz, nós saímos da autoridade de Satanás, da potestade de Satanás, para a potestade de Deus, para a autoridade de Deus. Ou seja, em qual autoridade nós estamos, debaixo de qual autoridade, depende de se estamos na luz ou nas trevas. Depende da visão espiritual que nós temos. Quando nós estamos cheios da luz, nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Isso é muito importante. Quando fala de autoridade, é que o Senhor tem autoridade, Ele ordena e nós obedecemos. O que Ele fala é uma ordem para nós. Quem está falando é o Senhor, não é só Jesus. É uma autoridade. O Senhor falou, eu quero disposto a morrer por isso. A visão espiritual é que nos leva à experiência da autoridade. Não é assim? Às vezes vem um irmão fala com você, você não ouve. Parei cosquinha. Vê outro irmão fala com você, você não ouve. Vê outro irmão fala com você, você não ouve. Aí vem uma irmã fala com você, você não ouve. Aí vem outra pessoa fala com você, você não ouve. Nada acontece. Mas quando o Senhor fala com você, desmorona tudo. É ou não é? Porque quando aparece a luz, irmãos, quem pode suportar? Enquanto as pessoas falam conosco e nós não ganhamos luz, nada acontece. Mas um dia que a luz aparece, quem é o mesmo? Eu já falei para os irmãos muitas e muitas vezes, né?
a minha experiência aqui, né? Uma experiência que eu tive uma vez, né? Que o irmão virou para mim e falou assim: Gustavo, você é orgulhoso. Aí aquilo ali me incomodou, mas não fez mais cosquinha, não, sabe? Porque, eu falei, esse irmão não sabe o que ele tá falando. Aí, eu fiquei incomodado, claro, com aquilo, né, tal. Aí, naquele mesmo dia, eu fui diante do Senhor. Eu falei, fala coisa, vou perguntar para quem entende. Aí, o irmão falou, até aí, beleza. Aí, eu fui diante do Senhor, falei, Senhor, naquele mesmo dia à noite, em oração, eu joelhei, falei, Senhor, fulano falou que eu sou orgulhoso. Senhor, mas eu queria saber, do Senhor, eu sou orgulhoso? Eu achava que o Senhor ia dizer que eu não era, né? Que eu estava tão cego que não percebia. Aí você falou para mim assim, claramente naquela noite, nunca vou esquecer. Ele falou assim, você é orgulhoso. Ah, quando o Senhor falou para mim, aí caiu o mundo por terra. Aí eu pedi perdão, me arrependi, pedi. A luz, quando a luz aparece, ela nos leva a estar debaixo da autoridade de Deus. Aí, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui. Olha a palavra que Paulo usa. Presta atenção. Não fui desobediente. Desobediência e obediência, desobediência é questão de autoridade. De quem eu estou, debaixo de que reino? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que que ele viu? Que visão foi essa? Essa visão introduz a autoridade de Deus. Essa visão introduz uma mudança na nossa vida. Quando a gente vê o Senhor, irmão, nós não somos os mesmos nunca mais. Nunca mais. Agora, se nós não obedecermos o que o Senhor está nos mostrando, irmãos, cai tudo por terra. Vamos para Efésios agora. Não, para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Paulo fala assim: mas até hoje, está falando dos judeus, né? Mas que vale para muitos de nós, né? Mas até hoje, quando é lido Moisés, Moisés é a Bíblia, é o Pentateuco. O véu está posto sobre o coração deles. Véu sobre o coração? Véu é que cega. Isso quer dizer que o coração dos judeus, existe olhos espirituais no coração dos judeus. Porque você coloca véu é olhos, mas ele está falando de coração. Véu no coração. Não está falando o véu está posto sobre os olhos deles. Ele fala véu está posto sobre o coração deles. O que está querendo dizer? Quer dizer que os judeus, que o coração, não só os judeus, todos nós, nosso coração tem olhos para ver, olhos espirituais. E esses olhos espirituais podem estar cegados, vendados. E o que venda nossos olhos espirituais? É nós não nos convertermos ao Senhor. Não pagamos o preço. Está posto sobre o coração deles. Irmão e irmã, será que nós somos como o povo judeu, como muitos cristãos, que quando nós lemos a Bíblia, os nossos olhos do coração estão vendados? Porque ele fala que até hoje, quando é lido Moisés, então tira Moisés, quando é lida a palavra de Deus, agora vamos botar a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, o véu está posto sobre o coração deles. Irmão e irmã, quando nós lemos a palavra de Deus, há um véu sobre os olhos do nosso coração? Lê e nada acontece? Lê e não vê nada? Por que coração? Porque visão espiritual também é uma questão de amor. Porque coração é órgão do amor. Alguém só pode ter uma visão espiritual se ele estiver com o coração adequado, amando o Senhor. Quanto mais nós amarmos, mais nossos olhos vão ver. Quem mais ama, mais vê. Por isso Davi amava tanto o Senhor, que ele falou: Senhor, desvenda os olhos dos meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Irmãos, quem são os que têm mais dons espirituais? São os que mais amam o Senhor. Os olhos estão desvendados. Versículo, aí continua, próximo versículo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Como é que nós passamos a ter visão espiritual? Quando nós nos convertemos, voltamos nosso coração para o Senhor. Sai de nós mesmos e voltamos para o Senhor, para a autoridade do Senhor.
Quando algum, porém, vou ler de novo, quando porém algum desses se converte, não é a Jesus, quando algum desses se converte ao Senhor. E ele está falando do Senhor aqui, na verdade, não é nem só Jesus, é o Senhor Jesus Espírito, como o Espírito está em nós. Quer ver? O véu é retirado. Aí fala assim: olha, o Senhor é o Espírito. O Senhor que está falando aqui é o Espírito. Irmãos, o Senhor Jesus é o Espírito em nós hoje. Ele está como Espírito em nós. O Pai está no Filho, o Espírito está e o Filho está em nós como Espírito. Quem está em nós é o Senhor, o Espírito. Quando nós nos convertemos ao Senhor, o Espírito, o véu é retirado. Amém. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Liberdade de quem? Liberdade nossa? Não, do Espírito. Ele faz o que ele quiser. Ele tem total autoridade. Saiu das trevas para a luz, da potestade de Satanás para a potestade de Deus. Ele tem total autoridade, tem liberdade para fazer o que ele quiser. A visão espiritual é tão importante por isso. E todos nós, versículo 18, com o rosto desvendado, sem véu, tira o véu. Não é o rosto físico, né? É o rosto espiritual. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Quanto mais nós temos visão espiritual, contemplamos o Senhor, contemplar ter visão espiritual, mais nossos olhos são, mais nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Efésios capítulo 1, irmãos. Versículo. Eu tenho que correr aqui quase do meu tempo. Efésios capítulo 1, versículo 18. Olha como Paulo orou. Cara, Paulo, na oração dele, que ele, em Efésios, capítulo 1, ele fala assim: olha só. Iluminados, luz. Iluminar é luz. Quando a luz brilha, quer dizer que a autoridade do Senhor está chegando. Iluminados os olhos do vosso coração. Tá vendo? Aqui, Paulo deixa bem claro que o nosso coração tem olhos. Lembra lá em acabamos de ler isso no Coríntios, fala que o véu está no coração deles? Lembra que eu expliquei que o véu está no coração, quer dizer que os olhos do coração? Nosso coração tem olhos. Iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Da sua herança é a herança do Senhor. Sua aqui não é nossa, é do Senhor. Nos santos, ou seja, os santos, os irmãos, é a herança de Deus. Da mesma maneira que o Senhor é nossa herança, então estamos herdando o Senhor também está nos herdando. Quando nossos olhos são abertos, a gente vai perceber assim: puxa, Senhor, meu chamamento, fui chamado pelo Senhor, tem uma esperança maravilhosa. Senhor, é muito rico a glória dessa herança que o Senhor tem nos santos, em mim, nos irmãos, na igreja. Puxa, nós somos a tua herança. Um dia nós vamos estar cheios da tua glória, Senhor. Você vai herdar a nós totalmente. Vamos voltar para o Apocalipse agora, né? Então, eu aqui rapidamente, irmãos, eu mostrei para os irmãos pouco, né? O, a importância da visão espiritual. Aí, e falando um pouco da nudez. Ninguém pode estar nu diante de Deus. Nenhum cristão pode estar. Nós temos que tirar diante do Senhor, lembre-se, com a segunda veste. Vocês se recordam disso? Vocês lembram lá que nós lemos lá na época de Sardes, nós lemos a parábola das bodas, que aí chegou lá, tinha alguém que não estava com a veste, a segunda veste nas bodas. Nós não podemos estar, irmãos. Estar sem essas vestes, nós estamos nus. Aí vamos para o versículo 18. Aí você vai entender um pouquinho mais tudo que nós falamos aqui a partir do versículo 18. Fala assim, começa no versículo 18, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te, aí o Senhor está dando um conselho agora para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez.
e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Esse versículo pequeno tem tantas riquezas para nós compartilharmos, irmãos, que eu nem sei se eu vou conseguir falar um pouquinho de tudo aqui. Mas vamos começar aqui. Vamos ponto por ponto. Primeiro, quando o Senhor usa, começa falando do versículo assim, aconselho-te, isso mostra duas coisas para nós, irmãos. Vamos entender essa palavrinha, aconselho-te. O Senhor aqui está o Senhor diante de uma igreja orgulhosa que se acha rica demais, abastada, e que na verdade ela é cega, pobre, nu. Aí o Senhor vira para ela e fala assim: aconselho-te. O Senhor dá um conselho. O fato de eu dar um conselho mostra para nós duas coisas. A primeira coisa é que mostra. Vamos olhar a primeira coisa dessa maneira. Mostra a gentileza do Senhor, mostra o amor dele. Não é? Ele é gentil, ele aconselha. A humildade do Senhor. O Senhor é tão humilde. Quando alguém se mostra orgulhoso, o Senhor não se mostra mais poderoso que ele. O Senhor, ele é, mas ele não se mostra assim. Ele entra numa posição bem humilde, humilde. Te aconselhar, te dar um conselho, não é? Vocês lembram? Vocês lembram ali dos dois discípulos de Emaús? Lembram disso? Que eles vinham discutindo. Aí o Senhor apareceu no meio deles e falou assim, o que está acontecendo? Aí eles falaram assim, será que você é o único que não sabe nada? Você é o único que não sabe o que aconteceu nas últimas coisas em Jerusalém? Não é possível, todo mundo sabe, você não sabe? Só fala assim, não, o que aconteceu? Fala para mim, o que é? Já que você sabe tanto, né, diga para mim. Isso mostra assim o amor, a humildade do Senhor. Esse é um lado da história, um lado da verdade, o aconselho-te. Da mesma forma que aparece no versículo 18, aconselho-te, aparece também no versículo 20, o Senhor gentilmente batendo na porta da igreja porque foi jogado para fora. O versículo 20 fala assim, Apocalipse 3, 20, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. O Senhor introduziu esse versículo no meio da carta porque o Senhor foi jogado para fora da igreja. A igreja orgulhosa, ela se acha tão boa que não precisa de nada, que ela pegou o próprio Senhor e jogou para fora. Ela não precisava de nada. Esse nada incluía até o Senhor. Não precisa de ti. Quando nós dependemos só do conhecimento, nós não dependemos do Senhor. Nós rejeitamos o Senhor. Não precisamos dele. Bota para fora. E o Senhor, lá de fora da igreja, mas ele é o dono da igreja. O Senhor comprou a igreja com o seu sangue. Ele tem o direito sobre a igreja. Ele podia muito bem arrombar a porta da igreja e entrar na marra de volta. Ele é o dono de lá. Ele não é um morador qualquer. Ele é o dono da igreja. Mas o Senhor gentilmente está na porta assim, puf, 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 batendo. Alguém vai abrir para mim? Posso entrar? Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não vou entrar. Eu não vou arrombar a porta da igreja. Já falando para os irmãos, esse versículo é muito usado emprestado para a pregação do evangelho, para aplicar para incrédulos. Olha, o Senhor está na porta do seu coração. Se você aceitar o Senhor e abrir a porta do seu coração, ele entra. Tudo bem, pode ser usado emprestado para a pregação para incrédulos, mas na verdade, no fundo, esse versículo não tem nada a ver com incrédulo. Esse versículo não é nem para salvação de ninguém, para conversão. Esse versículo é o Senhor colocado lá de fora da igreja, porque a igreja se achava rica demais, não precisava do Senhor, desprezou o Senhor. E o Senhor desprezado, ele não entra na marra, ele bate na porta, é a gentileza dele. Isso é um lado da história. O outro lado da verdade, que é outra coisa que aí eu quero que vocês percebam bem, aí que é o lado mais perigoso. O outro lado da história, quando o Senhor usa a palavra aconselho-te, e bater na porta, isso mostra um outro lado. Qual outro lado? Que o Senhor perdeu a autoridade na igreja. Ele não tem autoridade aqui, o Senhor não está ordenando a eles, o Senhor está aconselhando a eles. Quando o Senhor tem autoridade na igreja, ele ordena, ele não aconselha, ele dá ordem, porque ele tem liberdade. Quando ele é o Senhor, ele tem liberdade em ordenar. Lembre-se que nós acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 3, que o Senhor falou assim, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor tem a liberdade de dizer, faça isso, não faça isso, levanta, senta.
faça aquilo outro, não faça, não fale, fale, não fale. O Senhor tem essa liberdade, ele tem a ordem, porque ele tem autoridade. Quando o Senhor apareceu para Saulo no caminho de Damasco, ele falou assim: Olha, Saulo, agora que eu apareci para você, eu te aconselho, vai até lá em Damasco, vou te aconselhar, procura lá Ananias, e aí, Saulo, vou te aconselhar que você se transforme num ministro meu. E aí eu te dou um conselho, vai ser bom para você, siga meu conselho, vira meu ministro e você vai abrir os olhos dos outros. Não! Se eu for assim, você vai ser o meu ministro. Você vai ser alguém que eu vou utilizar. Vá até Damasco, procura, vai orar e vai vir alguém falar com você chamado Ananias. E eu vou te mostrar, lá em Atos 9, né? Foi para Ananias. E vou mostrar para esse Saulo quanto importa sofrer por meu nome. Quando o Senhor tem autoridade, irmãos, ele dá ordens, ele não aconselha. Quando o Senhor está aconselhando aqui, isso quer dizer que o Senhor perdeu a autoridade dentro da igreja de Laodiceia, porque ela estava nas trevas. Quando estamos nas trevas, o Senhor não tem autoridade. Por isso que eu falei para os irmãos, quando o Senhor converteu Saulo e falou que usar Saulo para tirar as pessoas das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus. Quando nós estamos na luz, estamos debaixo da autoridade de Deus. Ele ordena. Não é conselho. Não é eu vou te aconselhar, você faz se você quiser. Não, é uma ordem. Aqui o Senhor usou a palavra conselho, tipo, porque ele não tinha mais autoridade, liberdade como espírito no meio deles. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, por isso que ele foi jogado para fora, ele estava para fora ali dando conselho, como se fosse um estranho, batendo na porta, dando conselho. O meu filho, se eu quiser, eu posso dar ordem para ele. Ele é meu filho, eu tenho autoridade sobre ele. Eu não vou só aconselhar, eu vou ordenar, se assim for necessário. Mas um estranho, eu nunca ordenaria, eu só aconselharia. Então, ponto, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos, tanto que é sério isso, se nós tivermos somente na nossa cabeça cheios de conhecimento e não tivermos a experiência, o máximo que nós podemos receber do Senhor vai ser um conselho. Aí fala, aconselho de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. É como se eu estivesse falando assim, para vocês que se acham ricos, essa riqueza que vocês falam que vocês estão ricos e abastados, não é minha. Não veio de mim, não. Porque eu quero que você é pobre, eu quero que você compre de mim verdadeira riqueza. Isso que você se acha rico, não é riqueza minha. Porque se fosse minha, só não mandava aconselhar a comprar de mim. Se o que você tem é de mim, então você não precisa comprar de mim, você já tem. Mas quando eu falo assim, compre de mim, porque o que você está tendo riqueza não veio de mim. Irmãos, somente o conhecimento da palavra de Deus não quer dizer que ele é saciamente o Senhor para nós. A verdadeira riqueza do Senhor não é aquilo que só nós conhecemos dele, é o que foi comprado dele. E aí, eu vou parar por aqui, irmãos, por causa do tempo. Se eu me estender mais, eu não vou conseguir nem falar tudo que eu precisava. Então, vamos parar por aqui. E na semana que vem, na próxima mensagem, nós vamos falar esse versículo 18 com mais detalhe para os irmãos. Desfrutar um pouquinho mais desse versículo, para ter muitas riquezas para nós, tá bom? Jesus, o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos jorre a sua luz em nós, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que Ele tenha total liberdade na minha vida, na vida da igreja, de ordenar, de ter liberdade, e que realmente sejamos verdadeiramente ricos e não nossos próprios olhos. Jesus é o Senhor.